Olá, boa tarde. O Supremo Tribunal Federal decide daqui a pouco se aceita a denúncia contra os irmãos Brazão, Rivaldo Barbosa e outros investigados nas mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes. Glauco de Queiroz. Se a denúncia for aceita, eles viram réus e podem responder pelos crimes de associação criminosa e homicídio. Atlas da Violência alerta para o perigo de violência sexual contra meninas entre 10 e 14 anos. Flávia Grossi. O estudo do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública fala em uma epidemia de violência sexual contra crianças. Já já eu trago os detalhes. A violência contra idosos também está na pauta do dia. Kelly Oliveira. Com o slogan Respeito não tem prazo de validade, campanha Junho Violeta busca conscientizar os brasileiros sobre o envelhecimento. Fique com a gente e fique bem informado agora. Hoje é um dia muito importante para o caso Marielle Franco. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal julga daqui a pouco a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra os supostos mandantes dos assassinatos da vereadora e do motorista Anderson Gomes. O grupo pode se tornar réu pelo crime cometido em 2018. Por isso, começamos essa edição indo direto a Brasília. O Glauco de Queiroz está no Supremo e nos explica como vai funcionar então o julgamento. Oi, Glauco, boa tarde, bem-vindo. Olá, Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, os ministros vão analisar se a denúncia atende os requisitos legais e se há indícios de autoria e do cometimento de crime, né? Se for aceita essa denúncia, os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão e também o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, e outros 2 investigados se tornam réus e poderão responder aí pelos crimes de homicídio e associação criminosa, né? O julgamento começa com a leitura do resumo aí do processo, né? Seguida das sustentações orais dos advogados de defesa e também de um representante da PGR por 15 minutos, só cada um, né? Só depois o ministro relator Alexandre de Moraes vai ler o seu voto, seguido dos demais ministros Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Flávio Dino, né? De acordo com a denúncia, os irmãos Brazão, né, foram os mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes com o apoio de Rivaldo Barbosa, né? O motivo seria a atuação política de Marielle, que atrapalhava os interesses e a ocupação de áreas pelas milícias no Rio de Janeiro. Veja na reportagem mais detalhes sobre essa denúncia. O conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, o irmão dele, o deputado federal Chiquinho Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, estão presos desde março em função das investigações do caso Marielle. Eles foram denunciados por homicídio e organização criminosa. De acordo com a Procuradoria, o assassinato em 14 de março de 2018 ocorreu a mando dos irmãos Brazão, com a participação de Rivaldo Barbosa. O ex-chefe da Polícia Civil, segundo a denúncia, teria dado orientações para a execução da vereadora e evitado que as investigações chegassem aos mandantes. Uma das bases da denúncia é uma delação premiada do ex-policial Rony Lessa, que é réu confesso da execução e está preso desde março de 2019. A motivação do crime envolve grilagem de terras e milícia. A vereadora tratava embates contra loteamentos clandestinos na zona oeste do Rio, e isso representava uma ameaça para os negócios dos irmãos Brazão. Os advogados de Domingos Brazão chegaram a pedir a rejeição da denúncia por falta de provas. A defesa de Chiquinho Brazão também alegou que não há provas da ligação dos irmãos com a ocupação ilegal de terrenos no Rio. A defesa de Rivaldo Barbosa defendeu a rejeição da denúncia e disse que ele não tem ligação com o homicídio. Além deles, foi denunciado por homicídio Ronald Paulo de Alves Pereira, o Major Ronald, e, segundo a acusação, ele monitorou a rotina da vereadora antes do crime. Ronald foi quem teria visto que a vereadora estaria em um evento na Casa das Pretas, centro do Rio, no dia do crime, e foi identificada uma oportunidade para a execução do homicídio, já que o local estava fora do trajeto costumeiro da vereadora. A defesa dele também alega falta de provas.
Outro denunciado é o ex-assessor de Domingos Brazão no TCE, Robson Calixto Fonseca, conhecido como Peixe. Acusado de fornecer a arma do crime, foi denunciado por organização criminosa. E a defesa dele destacou que o acusado não foi denunciado pela morte de Marielle e ele não figurou como investigado no caso. A Polícia Federal indiciou a deputada estadual do Rio de Janeiro, Lucinha, do PSD, por ligação com o crime organizado. Ontem, ela foi afastada do cargo por tempo indeterminado por decisão da Justiça. Lúcia Araújo Pinto de Barros, conhecida como Lucinha, está no 4º mandato legislativo na Assembleia do Rio. Ela é da zona oeste da cidade, região com vários bairros e comunidades controladas por milicianos. Em dezembro, a deputada foi alvo da Operação Batismo da Polícia Federal e do Ministério Público, que apurava as ligações dela com o miliciano Luiz Antônio da Silva Braga Uzinho. Na última quinta-feira, a Assembleia do Rio recebeu documentos com as conclusões da Polícia Federal e o Ministério Público pediu o indiciamento da parlamentar. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgou hoje o retrato da violência no Brasil. Os números são, mais uma vez, alarmantes. De acordo com o Atlas da Violência 2024, somos um país perigoso, especialmente para mulheres, negros e meninas. As agressões sexuais foram o principal tipo de violência contra meninas entre 10 e 14 anos. A repórter Flávia Grossi acompanhou a divulgação. Tem detalhes para a gente ao vivo. Oi, Flávia, boa tarde, bem-vinda. Oi, Luciana, boa tarde para você e para todos. Olha, os jovens também são vítimas e são a quase maioria da violência letal no Brasil. Segundo o estudo, quase metade dos assassinatos cometidos em 2022 foi contra jovens que tinham entre 15 e 29 anos. O Atlas da Violência revela que o Brasil registrou cerca de 46.400 mortes, assassinatos em 2022. Mas esse número está subnotificado, segundo a pesquisa, por conta das mortes ocultas, que são aquelas que os médicos legistas não conseguem identificar a causa. E o ranking, o topo de mortes ocultas, aconteceu em São Paulo. Em 2022, foram quase 6 mil em todo o país. Outro destaque é que quase 221 mil mulheres e meninas foram vítimas de violência no país. E esse tipo de violação muda de acordo com a faixa etária. Até os 9 anos, as meninas sofrem mais com a negligência. Dos 10 aos 14, com a violência sexual. E dos 15 aos 69 anos, quem prevalece é a violência física. Vamos acompanhar mais detalhes da pesquisa na reportagem. Os dados são relativos a 2022 e mostram, por exemplo, que o estado da Bahia, no Nordeste, é o mais violento do país, com 11 municípios. Os 5 principais são Santo Antônio de Jesus, Jequié, Simões Filho, Camaçari e Juazeiro. Agora vamos para a região norte, que é representada por Altamira, no Pará, com a 6ª maior taxa de homicídios entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, 71,3%. No Centro-Oeste, Sorriso e Mato Grosso ficou na 7ª colocação, com 70,5 homicídios. No Sudeste, o município de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, lidera o ranking dos mais violentos, com a taxa de 59,9. Somente 2 municípios do Sul estão entre os 50 mais violentos. Paranaguá, no Paraná, com taxa de 52,8, na 28ª posição, e Rio Grande, no Rio Grande do Sul, com taxa de 47,9, na 39ª posição. No ano de 2022, do total de homicídios de mulheres registrados pelo sistema de saúde, as negras corresponderam a 66,4% das vítimas. Em números absolutos, foram 2.526 mulheres negras assassinadas, uma taxa de 4,2 por grupo de 100 mil. Para as não negras, foi de 2,5 para grupo de 100 mil. Segundo o estudo, isso significa dizer que mulheres negras tiveram 1,7 vezes mais chances de serem vítimas de homicídio.
E quando a gente fala de quais formas de violência são predominantes, de 10 a 14, a violência mais frequente foi a violência sexual. Em metade dos casos de atendimento no sistema de saúde, as meninas tinham sofrido alguma forma de violência sexual. E das meninas de 0 a 9 anos, a segunda forma mais frequente de violência foi a violência sexual. Outro dado revela que em 17 unidades da federação, as taxas de homicídios de mulheres negras superaram a taxa nacional. Mas, de acordo com o IPEA, é possível perceber uma queda das taxas para assassinatos de negras e não negras. A vitimização de pessoas negras, soma de pretos e pardos, em registros de homicídios, correspondeu a 76,5% do total de mortes registradas no país em 2022. Entre os não negros, que inclui brancos, indígenas e amarelos, a taxa foi de 10,8%, com mais de 10.209 mortes em números absolutos. E, em média, para cada pessoa não negra assassinada, 2,8 negros são mortos. O Rio de Janeiro é um microcosmo dessa situação de insegurança pelo Brasil. Por aqui, nos acostumamos com operações, imagens de confronto, mortes. Hoje não foi diferente. 4 pessoas morreram baleadas e uma menina foi ferida por uma bala perdida. Tudo em menos de 24 horas. Hoje de manhã, 2 pessoas que passavam pela linha amarela, uma das principais vias expressas do Rio, morreram após serem atingidas por disparos de um tiroteio entre policiais e assaltantes. Os mortos são uma mulher que estava parada em um ponto de ônibus e um passageiro. Ontem à noite, a violência cobrou a vida de mais um policial, o sargento Renato Lopes de Almeida. Ele foi atingido na cabeça durante uma tentativa de assalto em uma rodovia da Baixada Fluminense. O PM foi atendido, mas chegou morto ao hospital. À tarde, uma menina de 5 anos foi alvejada em casa, em uma comunidade no centro da cidade. Ela se preparava para ir à escola quando foi atingida por uma bala perdida vinda de um tiroteio entre bandidos rivais. Foi levada por familiares para um hospital. O outro baleado foi o idoso Marcelo Ressol, de 60 anos, vítima da troca de tiros entre policiais e bandidos. Ele estava na porta de casa. Chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Vizinhos disseram que o tiroteio começou na hora em que a polícia chegou à comunidade. No fim da tarde, moradores da região, revoltados, fizeram um protesto em uma avenida próxima. Por pouco, não houve confronto com a polícia. O Instituto Fogo Cruzado, que monitora a violência no Rio de Janeiro, divulgou hoje que somente este ano 17 idosos foram baleados na região metropolitana do Rio. 11 morreram. Falando em violência contra idosos, estamos no Junho Violeta, que combate o idadismo e todas as formas de violência contra a pessoa idosa. Em Brasília, um evento para conscientizar sobre o processo de envelhecimento. A repórter Kelly Oliveira está lá e tem detalhes para a gente. Oi, Kelly, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Luciana, e a todos. O Brasil já conta com 32 milhões de idosos, segundo os dados do IBGE. E muitos deles são atingidos pelo preconceito por conta da idade ou até mesmo situações de violência. Eu conversei com uma das participantes aqui do evento e ela me contou que o desrespeito, infelizmente, está no seu cotidiano, como no ônibus em que as pessoas mais jovens resistem a ceder lugar ou o motorista que não tem paciência para esperá-la descer. Para combater situações como essa e outras formas de violência, está sendo realizado aqui em Brasília um seminário sobre idadismo. E durante todo o mês de junho, o Ministério dos Direitos Humanos promove a campanha Junho Violeta, com o slogan "Respeito não tem prazo de validade". Luciana. Obrigada, Kelly. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, e o pai dele prestam novos depoimentos hoje à Polícia Federal. A expectativa é que eles deem novas informações sobre a tentativa de venda das joias que foram ofertadas ao Brasil durante o governo anterior. Nós voltamos a falar com o Glauco de Queiroz, ele tem detalhes para a gente. Glauco.
Olá, Luciana. Então, os dois depoimentos estão marcados para as 3 da tarde, só que em cidades diferentes, né? O tenente-coronel Mauro Cid, o filho, será ouvido aqui na sede da Polícia Federal, na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. Já o pai, general da reserva, Mauro Lourena Cid, prestará depoimento no Serviço de Inteligência da PF no Rio de Janeiro, né? Os dois devem ser questionados sobre uma tentativa de venda irregular de uma nova joia, né, nos Estados Unidos, identificada conjuntamente pela Polícia Federal e pelo FBI, né? A polícia suspeita que se trata de um dos presentes, né, que foram recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante o seu mandato, né? Ele teria se apropriado ilegalmente desses objetos, né? Na semana passada, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que se esse fato for comprovado, agrava a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros investigados, todos pessoas próximas a ele. Andrei Rodrigues ainda disse que o inquérito deve ser concluído ainda neste mês. Luciana. Muito obrigada, Glauco. Agora a gente fala sobre o Rio Grande do Sul, porque a população das cidades da Bacia do Caí ainda estão enfrentando alagamentos. A repórter Bruna Sanielli conversou com os moradores, tem detalhes para a gente ao vivo. Oi, Bruna, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Lu. Boa tarde a todos. Pois é, eu estou aqui na cidade de Montenegro, na Bacia do Caí, onde o nível da água, como vocês podem ver aqui atrás, aqui é um alagamento do rio Caí, ele subiu 7,80 metros e ultrapassou a cota de inundação, que é de 6 metros. Por causa disso, 1.200 pessoas ficaram desalojadas de ontem para hoje e 200 estão em abrigo. O rio Caí, como o rio Jacuí, Gravataí, eles todos desaguam aí na bacia do Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. Por isso, nas ilhas próximas aí a Porto Alegre, também estão havendo alagamentos hoje e provavelmente nos próximos dias. Também, assim, a previsão do tempo aí para os próximos dias é de chuva com ventos fortes na região norte, noroeste e na Serra Gaúcha. Volto com você, Luciana. Obrigada, Bruna. Falando em previsão do tempo, São Paulo está vivendo uma variação de temperatura que vem chamando a atenção. Ao mesmo tempo que a Defesa Civil alerta para baixas temperaturas em algumas partes da cidade, na região central, a previsão é de recorde de calor. Vamos até a capital paulista conversar com o Dimas Soldi. Ele que vai dizer pra gente, Dimas, e aí, calor ou frio onde você está? Calor, eu já vi o termômetro. Neste momento, calor, viu? Mas o dia começou bastante frio. Aqui na capital paulista, a amplitude térmica, essa diferença entre a temperatura máxima e a mínima, pode chegar aos 16 graus hoje. O dia começou marcando 12 em algumas regiões da cidade e a máxima pode chegar aos 28 hoje por aqui. Segundo o IMET, o último recorde de temperatura máxima para o mês de junho foi no último domingo, quando fez 28,8 graus, a mesma temperatura de 1992. Esse calor é causado por uma forte massa de ar seco que predomina em boa parte do país. A umidade do ar aqui na capital paulista hoje fica em torno de 30%, quando o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é acima de 60%. Essa falta de chuva já preocupa. Até agora, no mês de junho, choveu menos de 1% do que é esperado para todo o mês. Luciana. Muito obrigada, Dimas. Nem me fala em falta de chuva, está chegando o inverno, que é a fase do ano mais seca. E as queimadas consumiram quase 1/4 do território nacional nas últimas 4 décadas. Isso equivale a 200 milhões de hectares de terra no Brasil. Os dados fazem parte de um estudo divulgado nesta terça-feira pelo MAP Biomas Fogo, com base em imagens de satélite, e inclui incêndios naturais e causados pelo homem. Em 4 décadas, mais de 2/3 da área queimada foi de vegetação nativa e cerca de 1/3 de áreas de pastagem e agricultura. 3 estados concentram quase metade dos casos: Mato Grosso, Pará e Maranhão. Juntos, o Cerrado e a Amazônia concentraram cerca de 86% da área queimada pelo menos uma vez no Brasil.
Embora os dois biomas tenham números absolutos semelhantes, os impactos foram diferentes. No caso do Cerrado, a área queimada equivale a quase metade do território. Na Amazônia, esse percentual foi de 1/5 da extensão do bioma. Proporcionalmente à sua área, o bioma que mais queimou foi o Pantanal. Quando é analisado o período do ano, o estudo mostrou que quase 80% das queimadas ocorreram entre julho e outubro, a estação seca do ano. E o mês com maior incidência de fogo em vegetações foi setembro. Milhares de israelenses foram às ruas em Jerusalém para protestar contra o governo de Benjamin Netanyahu e pedir novas eleições. Manifestantes se reuniram em torno do parlamento e depois seguiram em direção à casa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Houve confronto com a polícia e 9 pessoas foram presas. A manifestação aconteceu um dia após o premier israelense dissolver o gabinete de guerra, depois da saída de 2 ministros da coalizão de governo formada após o ataque do Hamas em outubro. Cada vez mais isolado, Netanyahu comanda agora uma das coalizões mais ultradireitistas da história de Israel. Enquanto isso, os combates continuam intensos em Rafah e no sul de Gaza. Apesar do anúncio feito pelas Forças Armadas israelenses no domingo de pausas táticas nas operações para permitir a entrada de ajuda humanitária. Grupos humanitários têm alertado para uma grave falta de alimentos e outros bens essenciais na região, onde mais de 8.000 crianças com menos de 5 anos de idade sofrem de desnutrição aguda, segundo a Organização Mundial da Saúde. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, viajou à Coreia do Norte, onde se encontrará com Kim Jong-un. A visita, que vai durar 2 dias, deve estreitar a parceria, inclusive de segurança, entre os dois países. Esta é a primeira visita de Putin em 24 anos ao país, que tem se tornado um de seus maiores aliados no cenário geopolítico mundial. Sob intensa pressão de sanções internacionais, os dois países buscam aprofundar laços comerciais e de segurança. A visita acontece em meio a acusações dos Estados Unidos de que a Coreia do Norte forneceu mísseis balísticos e munições à Rússia para uso na Ucrânia. Moscou e Pyongyang negaram a transferência de armas, mas prometeram reforçar os laços militares, possivelmente incluindo exercícios conjuntos. Um drama recorrente passa de 60 o número de desaparecidos após 2 embarcações com imigrantes afundarem na costa da Itália. Segundo a ONG Médicos Sem Fronteiras, entre os desaparecidos estariam 26 menores de idade. Os imigrantes teriam partido da Turquia há 8 dias e, segundo os sobreviventes, não usavam coletes salva-vidas. A ONG SOS Mediterrâneo anunciou ter resgatado 58 pessoas, entre elas 28 menores desacompanhados. Segundo a agência de notícias ANSA, os sobreviventes seriam de Bangladesh, Paquistão, Egito e Síria. A Tailândia se tornou hoje o primeiro país do Sudeste Asiático a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O projeto concede aos casais homossexuais os mesmos direitos legais e reconhecimento que os casais heterossexuais, incluindo direitos relacionados à herança, à adoção e à tomada de decisões em matéria de cuidados de saúde. Com a aprovação, a Tailândia se torna o 3º país na Ásia a permitir a igualdade no casamento depois de Taiwan em 2019 e do Nepal no ano passado. Daqui a pouco tem um lembrete importante, faltam exatamente 2 meses para o concurso nacional unificado. Fique ligado, fique atento, a gente volta já. Olá, no Sem Censura dessa terça a gente vai falar sobre o mercado de trabalho para a geração Z, composta por jovens que nasceram entre os anos 1997 e 2010. Vamos falar também de saúde com o médico Luiz Fernando Correia. E tem mais, o ator Hernani Moraes, que está de volta aos palcos após 15 anos, e a cantora paranaense Carol Biazin, uma das revelações da nova geração. Eu estou te esperando, hein, às 4 da tarde, aqui. Beijo! Mua!
toda a diversidade em forma de conteúdo. Agora, ainda mais, muito mais plural. Bem-vindos à nossa TV Brasil. A tela que todos podem assistir juntos. A qualquer hora. Em qualquer lugar. Uma tela com a nossa cultura. O nosso povo. A nossa cara. As nossas paisagens. TV Brasil. A tela da gente. A Ali sabe de muita coisa. Eu sei. Mas ainda tem bastante a aprender. Que ótimo, estou muito feliz. Muito obrigado. Fico feliz que esteja alegre. Um milagre, de segunda a sábado na TV Brasil. Em campo, na TV Brasil, o Brasileirão Série B ao vivo. Hoje tem Novo Horizontino e Amazonas. E amanhã, Botafogo recebe Ponte Preta. Fique de olho em cada lance. Aqui, na tela do nosso futebol. Estamos de volta para te dizer que daqui a exatamente 2 meses, milhões de pessoas em todo o país vão realizar a prova do Concurso Nacional Unificado, o Enem dos Concursos. A Alessandra Lago tem detalhes para a gente. Boa tarde, Alessandra, bem-vinda. Oi, Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Isso mesmo, as provas do Concurso Público Nacional Unificado vão ser realizadas no dia 18 de agosto. O exame estava previsto para maio, mas por causa das enchentes no Rio Grande do Sul foi adiado. Só no estado há cerca de 80 mil candidatos inscritos. O Concurso Nacional Unificado é um modelo inédito de seleção de vagas para o Serviço Público Federal. Mais de 2 milhões de pessoas estão inscritas e vão concorrer a mais de 6 mil vagas para 21 órgãos da administração pública federal. São 8 blocos temáticos, 7 voltados para o ensino superior e 1 voltado para o ensino médio. E após o adiamento das provas, Luciana, os mais de 18 mil malotes de prova foram recolhidos para um lugar seguro. O novo cartão de confirmação de inscrição será divulgado no dia 7 de agosto. Os candidatos devem acessar o documento para confirmar se o local de prova está mantido ou se foi alterado. A gente volta com você. Obrigada, Alessandra. A Polícia Federal recuperou uma obra literária furtada da Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, em 2008. É o livro de gravuras brasileiras raras, Souvenirs de Rio de Janeiro, pintado à mão por Johann Jacob Steinmann entre 1834 e 1835, que foi recuperado em colaboração com a Polícia Metropolitana de Londres, a Scotland Yard. A obra estava com um colecionador brasileiro que a arrematou legalmente em uma casa de leilões em Londres, na Inglaterra. A obra será submetida à perícia e depois será devolvida à cidade de São Paulo para que possa ficar novamente à disposição do público. Em nota, a Secretaria Municipal de Cultura disse que não foi contactada pela Polícia Federal a respeito do material recuperado. Hoje é dia de futebol ao vivo na TV Brasil, é dia de Série B. Novo Horizontino e Amazonas se enfrentam no interior de São Paulo e você confere ao vivo. A transmissão começa às 8:45 da noite e a bola rola às 9 horas. Não perca! A rodada da Série B começou ontem. O Operário venceu a Chapecoense fora de casa e assumiu a vice-liderança. Marco Antônio arriscou de fora da área e fez o único gol do jogo. Chapecoense 0, Operário 1. A Chapecoense está em 12º, o Operário em segundo, com o mesmo número de pontos do líder América Mineiro. Na Série A caiu o último invicto. O Palmeiras atropelou o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Aníbal Moreno aproveitou a sobra e bateu no canto, 1-0. A situação do Atlético ficou pior depois que Hulk foi expulso por reclamação. O 3 de pênalti aumentou no segundo tempo. Estevão fez um golaço, 3-0 para o Palmeiras. E Flaco Lopes fechou a conta, 4-0. O Palmeiras é o 5º colocado, o Galo, o 9º. O Repórter Brasil de hoje fica por aqui. Eu te espero amanhã, 1 da tarde, em ponto. Tchau.